Se você pegou o projeto e está totalmente perdido de como fazer a leitura e interpretação do projeto em relação aos seus pilares, nesse vídeo eu vou te ajudar em 5 minutos como você pode fazer uma leitura bem assertiva. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Nesse vídeo eu vou atender um pedido de vocês que é em relação à leitura e interpretação do projeto em relação aos pilares. Aqui no canal nós já temos uma série que nós falamos passo a passo sobre lajes, vigas, escadas, a leitura bem mais completa sobre esse tipo de elemento estrutural. Só que nesse vídeo é para você rever alguns conceitos importantes sobre a leitura do projeto de pilares. Qual que é o tamanho da barra que eu devo utilizar, da barra longitudinal? Qual que é a quantidade de estribos? Qual que é o tamanho dessa barra que eu preciso para fazer a dobra dos meus estribos? Então vamos ver aqui, eu separei um modelo para você de projeto, para você observar quais são os principais elementos que você provavelmente vai encontrar em um projeto. Aqui nessa primeira parte nós temos a seção do pilar, onde nós vamos ter as informações. Qual que é a dimensão do pilar? Qual que é o tamanho do cobrimento que esse pilar vai ter em relação à armadura? Aqui no caso, nós vamos ter um pilar com as dimensões de 19 por 40 centímetros. Só que nessa representação, nós temos que ter escala para fazer a identificação no projeto e também a questão de direcionamento dos cortes. Aqui nós vamos ter o corte A nessa direção e nessa outra direção nós vamos ter o corte B. O corte vai auxiliar na questão do detalhamento do pilar, já que vai ficar fácil de observar qual que é o nível que nós estamos trabalhando, quantidade de estribos e também a posição das barras. Então nesse primeiro trecho nós vamos ter esse tipo de detalhamento. Se você observar aqui, nós vamos ter a representação do estribo e também das barras longitudinais. Aqui ao lado nós vamos ter o estribo de forma separada. Aqui na legenda nós vamos ter 25 estribos na posição N1 com a bitola do aço desse estribo de 5 mm e o comprimento dessa barra para fazer a dobra de 108 centímetros. Então você vai precisar de uma barra de 108 centímetros na bitola de 5 mm para fazer essas dimensões dos estribos. Aqui no nosso caso em específico, o estribo vai ter 14 centímetros nessa direção, depois ele faz a sua dobra em 35, volta 14 nessa parte inferior, sobe 35 e faz a questão dos ganchos. Apenas fazendo relembrar FV, quando você for trabalhar com pilares, por recomendação da norma, ela te sugere que os pilares devem ter dimensão de 360 centímetros quadrados. Isso é a área do pilar. Só que você tem que atender a um critério da norma que a menor dimensão que o pilar pode ter é de 19 centímetros. Se você tem 360 centímetros, se você dividir por 19, você vai encontrar aproximadamente 19 centímetros. Só que tem uma observação da norma quando você trabalha com pilares abaixo de 19 centímetros, você tem que trabalhar com coeficiente adicional, sendo que o limite para você trabalhar a menor dimensão de um pilar é de 14 centímetros, mas atendendo o coeficiente adicional. Quando eu falei sobre a questão do detalhamento, se você observar a questão do corte A, vai ficar bem fácil de você identificar a quantidade de estribos, qual que é o tamanho desse pilar, no caso é um pilar de 4 metros. E aqui nós vamos ter o espaçamento entre os estribos e também a questão do posicionamento das barras longitudinais, que são essas maiores aqui. Porém, essas barras longitudinais vão ser 8 barras na posição N2, a bitola desse aço vai ser de 10 mm e o comprimento dessa barra longitudinal de 390 centímetros. Se você observar nessa representação, fica fácil de você identificar as barras longitudinais. De onde que vem esse 8, Pedro? 3 na parte superior, 2 na região central e 3 barras na parte inferior. Quando você faz o somatório, nós temos essas 8 barras. Agora, observando a questão do corte B, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter o mesmo pilar, já que se trata da mesma representação, porém, nós vamos ter a questão dos estribos.
nós vamos ter 25 estribos na posição N1 com espaçamento a cada 16 centímetros. Então você vai fazer a dobra dos seus estribos, como eu expliquei lá atrás, e nesse espaçamento de 400 centímetros, a cada 16 centímetros você coloca um estribo. Aqui no canal nós temos um vídeo onde nós vamos tratar sobre a questão dos estribos. Estribos abertos, estribos retos e também a questão dos estribos com esse tipo de gancho. Eu aconselho que você faça uma revisão para você não ter nenhum tipo de dificuldade. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e volte no vídeo para você não cometer nenhum tipo de engano na sua leitura e interpretação do projeto. E eu te faço o convite, inscreva-se no canal e não se esqueça de visitar o nosso site estruturasebim.com. Até o próximo vídeo e um forte abraço!